Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Super Media Cast. O intuito desse podcast é trazer conteúdo e informação relevante para você varejista. Aqui nós vamos abordar temas super relevantes do mundo dos supermercados, como marketing, experiência de compras, tecnologia e muito mais. Eu sou Renata Vieser, sou CEO e fundadora da Super Media. Nós damos um up nas vendas e na padronização do marketing da sua loja, através da divulgação de conteúdos e ofertas automatizadas em TVs, terminais de consulta e cartazes prontos para impressão com apenas um clique. Hoje nós vamos trazer trouxemos aqui um cliente para trazer um case super legal de um processo bem documentado e bem padronizado de cartesiamento, né? Um processo bem estruturado de cartesiamento na loja. Né? Então a gente está aqui hoje com o Matheus Martins, que é analista da rede de supermercados e atacados Carnet. Isso mesmo. Ele foi o idealizador da Universidade Carnet, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. Uhum. E ele é responsável, então, pelo marketing, comunicação e treinamentos também dentro da rede. Seja bem-vindo, Matheus. Obrigado, fico muito, muito feliz. Obrigado pelo convite. Estou realizando um dos meus sonhos. Olha que legal. Muito contente, espero poder contribuir. Obrigada. E a gente está aqui também com a Érica, né? Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um Super Cast. Hoje a gente vai ter muita coisa bacana para vocês escutarem, desde padronização, cartesiamento, um pouquinho de como que é a experiência do cliente dentro da loja. Bom, Matheus, assim, para a gente começar a apresentar um pouquinho de contexto, né? Pode te apresentar, falar um pouquinho mais de ti, também da tua trajetória, que né, tu achar relevante aí para a gente te conhecer um pouco mais. Legal. Então, eu tô lá na rede, né, no Carnet, que vai fazer agora 3 anos, em 2023. Entrei lá no ápice da pandemia. Foi difícil? Foi bem complicado, mas surgiu a oportunidade ali, a vaga, me candidatei, graças a Deus fui selecionado. E a minha história anterior ao supermercado era longe do setor de varejo. Então eu estudei varejo na faculdade, estudei varejo em cursos e tudo, mas na prática mesmo, eu brinco sempre que o Carnet foi meu MBA. Assim, foi uma outra formação que eu fiz convivendo com o pessoal lá. Antes disso eu trabalhava com educação. Trabalhava e ainda trabalho nas horas vagas, né? Então eu inclusive cheguei no marketing através do segmento de educação. Eu comecei trabalhando na área de cursos. Nessa área de cursos eu aprendi a parte que compete ali a Photoshop, Illustrator, aqueles aplicativos gráficos, né? Através disso eu descobri a comunicação visual e através da comunicação visual eu entendi o marketing, né? E processos de venda e tudo isso. E foi super bacana, assim, esse contato com o marketing ainda trabalhando com educação. Então eu lecionava. E quando não estava lecionando, eu cuidava das redes sociais e tudo mais, e fui me aperfeiçoando a isso. E daí pensei, putz, eu já estou há tempos aqui na área da educação, né? Daqui a pouco eu preciso aprender mais sobre outras coisas. O ramo de serviços é diferente do varejo, né? E eu queria ver na prática aquelas coisas que eu só via na teoria. E aí surgiu essa oportunidade de entrar lá na empresa e eu dei sorte de cruzar com pessoas assim que eu sou muito esponja, né? E eu tive a oportunidade de colar com gente que externa muito, que sabe. E aí, falando do Itamar, como nosso diretor, um cara que cada reunião com ele é uma aula, né? Então, foi bem legal, assim, para absorver todas essas coisas e fazer esse MBA de varejo. MBA de Carnet. MBA de Carnet. Que traz, né, tudo a ver com a Universidade Carnet. Então, coincidiu os temas. E eu achei muito legal, assim, tanto a ideia, né, do termo, né, a Universidade Carnet, como o projeto, assim, tu fala também como é que foi isso, né, como é que é esse projeto, o que vocês fazem lá. Então, a universidade, ela é um sonho do Itamar antigo. Ele conta, né, que teve algumas iniciativas e algumas empreitadas, colegas
de RH, de empresa terceirizada, que iniciaram projetos bem legais. Daí a pandemia atrapalhou um pouco, às vezes a pessoa não conseguia dar muita continuidade. E o meu gerente atual, que é o Diogo, nosso colega lá, ele também tem um lado de apreço pela educação bem latente. E isso foi de encontro com essa vontade que o diretor tinha, né? Mas o que faltava realmente era alguém com um know-how de sala de aula para conseguir tracionar, desenhar um projeto, entender como é que ia acontecer. E aí, junto, foi um trabalho feito há 4 anos, né? E a gente conseguiu formatar um projeto que, inicialmente, a ideia era levar conhecimento de atendimento para as pessoas e fornecer, a gente fala universidade, mas nem passa muito pelo campo do treinamento apenas. São, de fato, cursos com conhecimentos que o colaborador leva como um benefício, assim. A gente até compara, tem plano de saúde e tem os cursos, porque são coisas que ele leva além do que ele vai usar no dia a dia dele. Né? Então, a gente tem, por exemplo, na área da educação financeira pessoal, a nossa coordenadora financeira que dá aula para o pessoal da operação, ensinando a organizar suas contas, cuidar do seu capital, aplicar o seu salário, conseguir tomar conta de si mesmo financeiramente falando. Isso é extremamente importante. Totalmente, ainda mais com a galera da operação que muitas vezes da escola não teve oportunidade de receber uma educação financeira. Então a gente consegue trazer isso. E eu arranquei nessa premissa que é mais a minha área. Então, trazendo algumas técnicas de como se comunicar com o cliente, como abordar adequadamente, né, esse cliente. Alguma coisa de venda ativa que pode ser aplicada no varejo também. Eu sempre brinco que às vezes o varejo ele corre o risco de te deixar preguiçoso enquanto vendedor. Porque a gente bota o produto ali na prateleira e fica imaginando que ele se vende sozinho, né? E eu vindo da área da educação, né, fazer uma matrícula é infinitamente mais difícil que vender uma Coca-Cola. Então, é um esforço grande. Para não falar de cerveja, né? Se for comparar com vender uma cerveja, daí aí é muito desleal a briga. E a gente começou nessa batida de trazer esses conhecimentos e desenvolver isso na galera, com técnica mesmo. Eu hoje, uma das minhas alegrias na empresa é que eu consegui passar todo o quadro operacional pela sala, prestando esse workshop para eles. A gente teve êxitos muito legais de trazer alto escalão comercial da Coca-Cola para dar um treinamento para nossa equipe em loco. Então, o William, que é um colega da Coca-Cola, foi até a empresa, deu um treinamento para nossa operação, foi muito, muito bacana. E viemos nessa batida, né, de desenvolver as pessoas, e isso acaba refletindo em outras coisas. Então, quando você tem um projeto de comunicação, por exemplo, um educacional bem desenvolvido te ajuda bastante a implementar isso dentro da loja, né? Fazer as pessoas entenderem a importância da coisa, né? Que mesmo que às vezes a comunicação visual é tão importante ou até mais do que a comunicação verbal, e o quanto a gente tem que se preocupar com isso. É bem bacana. E o quanto o colaborador tem que estar disponível para atender o cliente e fazer essa venda ativa também, que muitas vezes eu acho que isso não está na cabeça da pessoa, assim, ele entende que o trabalho dele é daqui a pouco ali tá botando a mercadoria na prateleira, né, sendo um supridor, alguma coisa assim, por exemplo, mas não, o trabalho real dele tem que ser olhar para o cliente, ver no que ele pode estar ajudando o cliente e reforçando mais as vendas, né? Total, e a gente depois que começa a pensar o assunto observa várias oportunidades, né? Então, se você tem um açougueiro vendedor, esse cara ele potencializa a venda de uma série de coisas que está amarrada à carne, né? Sim. Então, se ele lembra de avisar o cliente, a gente teve uma promoção um tempo atrás que foi um sucesso, de comprando um fardo de uma determinada cerveja, a gente dava um carvão de brinde. Isso é uma baita promoção para um açougueiro vender pro cliente dele, né? Você vende a carne, daí você vende a cerveja e o carvão vem de brinde. E o carvão vem de brinde, né? Até no nosso Instagram tem um vídeo muito legal do Itamar, do diretor, divulgando essa promoção, e eu passo o vídeo nos meus treinamentos, né? Tipo assim, para o pessoal dar uma olhada e ver, putz, não é tão difícil quanto parece, né? E o quanto você, enquanto atendente, se promove fazendo isso, né? Porque
Eu digo muito para eles, para o pessoal da operação, que quando você está atendendo, você não pode pensar aquele cliente como um cliente do Carnet, do mercado. Pense ele como seu cliente. E o quanto você quer se vender para aquele cara, né? Você quer que aquele cliente procure você quando ele quiser alguma coisa, veja você como um referencial. Sim. E a empresa está te dando um benefício que você pode dar para ele. E essa dinâmica é muito legal, porque ele começa a ver, tipo, aquela caixa operadora está preocupada comigo, está me avisando que tem uma oferta, está me avisando que tem uma promoção diferente. Então, putz, isso é muito, muito legal mesmo. Não sei se vocês, na questão de ensinar o pessoal de loja, vocês se preocupam também em passar para ele essa questão visual da loja, da questão de como trabalhar com os cartazes, de como trabalhar com a organização, de como andar ali no chão de loja no dia a dia mesmo, né? E como é que funciona para vocês estarem fazendo com que ele entenda quão ele é importante para esse processo? Então, isso foi uma experiência muito legal que a gente teve na empresa, onde nós tínhamos dois extremos, e eu acredito que hoje a mola não está nem muito esticada nem muito comprimida, ela está chegando no ponto de equilíbrio. Né? Um extremo é o histórico da empresa, que visava uma comunicação muito, 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 muito presente. O que não necessariamente é uma coisa boa. Então, muitos cartazes, muito conteúdo, muita informação. E nós tínhamos um outro extremo que era a minha visão de marketing ao entrar na empresa. Onde eu vinha com uma proposta muito minimalista de comunicação. E uma das coisas que eu aprendi trabalhando lá, claro, a gente escuta na teoria, mas quando vive na prática é diferente, né? Eu não faço marketing para mim. Eu faço marketing para o meu público, né? E foi muito educativo para mim, enquanto profissional, entender essa dinâmica e junto das gerências operacionais da loja, conseguir chegar num ponto de equilíbrio nesse sentido. Então, treinar a equipe para que ela entenda que a loja tem que estar bem sinalizada, ter bem mapeado quais as prioridades de comunicação. Então, o extremo que nós tínhamos, uma gôndola com inúmeros produtos com o cartaz. O que tira o objetivo do cartaz. Né? Então, eu tenho até um bordão lá que a pessoa fala que se tu tem duas prioridades, tu não tem prioridade nenhuma, né? Prioridade é uma só. Então, como conseguir comportar as duas comunicações de modo que o cliente se sinta bem servido de informação. Sim. E isso passou por um trabalho bem próximo dos circularistas, que são a galera que fica dentro da loja responsável por precificar, por fazer o cartaz, por colocar na gôndola. E toda vez que muda um profissional, a gente tem que refazer esse trabalho, ir lá conversar com ele, passar a importância disso, né, que passa tanto por uma importância até legal do produto ter que estar precificado, mas também uma questão de experiência. Né? Se a gente olha para os grandes players do segmento, a comunicação é um dos fatores bem relevantes, assim, pontuais do processo. O que a gente percebe, assim, é a questão de ter uma padronização, né? A poluição visual é uma coisa que impacta muito na experiência de compra do cliente. Às vezes não conseguir ficar, talvez, até tanto tempo dentro da loja, se tem uma poluição visual muito grande, né? Então, também essa questão do cartaseamento mais padronizado, por mais que tenha, às vezes, né, a quantidade ideal, né, nem de mais nem de menos, assim, mas e sendo cartazes mais padronizados, traz essa sensação, assim, de não ter uma poluição visual, né? Mesmo que tenha bastante, não vai ser uma poluição visual porque vai ser harmônico, vai estar a identidade visual da marca, né, vai estar um cartaz bonito ali, apresentado, né, padronizado, assim, então isso traz uma sensação de experiência de compra muito melhor para o consumidor, né? Eu diria que ela tem uma sensação de conforto ao transitar na loja, né? Porque torna até um pouco sufocante quando você tem um volume muito grande de informação. Eu acho que o volume muito grande de cartaz, ele pode ser até confundido com sujeira. Total. Porque é uma coisa que os seus olhos não se agradam, é algo que fica muito espalhado, muito bagunçado, traz essa ideia de desorganização muitas vezes, de nossa, mas tá tudo aqui, meu Deus, quanta coisa. E faz com que, ao invés de se tornar uma experiência de compra bacana, por conta dos cartazes, de
ter algo bacana, ter algo bonito, de estar ali bem exposto, o preço, faz com que fique confuso pro cliente. Tipo, tá, mas tem tanta coisa que eu vou levar e acaba não levando nada muitas vezes. E dependendo do perfil do cliente, eu, por exemplo, sou um perfil que, se tu dificulta muito a informação para ela chegar em mim, eu desisto dela. Inconscientemente. Então, se eu demoro, sei lá, mais de 2 segundos para entender o que está sendo comunicado, o meu cérebro meio que desconecta, bloqueia e eu já pulo para o próximo assunto, né? Então, essa questão de padronizar o cartaz, ela passa muito por isso. E o que você falou da sujeira, a gente teve pesquisas em que os clientes comentavam isso. Tinha-se uma percepção, mas a gente não tinha muita certeza de onde que vinha excesso de papel, né? E uma das mudanças que a gente fez, por exemplo, é que antes a gente trabalhava só com cartaz amarelo. E aí era um excesso imenso de amarelo em toda a parte da loja, né? Então a gente apostou em cartaz de fundo branco, e nesse cartaz de fundo branco a gente traz a comunicação colorida. Então o texto em preto, o preço em vermelho, um fundo amarelo no preço, mas dando uma suavizada na comunicação e trabalhando com diferentes tamanhos de cartaz também, uma coisa que para a gente, hoje dentro do nosso, da formatação do nosso projeto de comunicação, o tamanho do cartaz é uma coisa que eu acho muito importante e eu cobro bastante da galera que executa. E acho que também a gente do marketing está familiarizado com essa teoria de cores, né? A gente pensa muitas vezes que o amarelo e o vermelho vai fazer com que o cliente compre por impulso, que vai ser fácil de vender. Mas na verdade, se a gente for analisar, talvez o amarelo ele possa, dependendo do cliente, dependendo de onde ele vai estar, vai ser muito sujeira, porque não é branco. E o branco é aquela coisa limpa, total, traz aquela coisa mais harmônica, aquela coisa mais calma. E daí o amarelo e o vermelho, que muitas vezes é ligado, né, no categoria principalmente, já traz essa coisa mais de alarmante, de pressão. Sim. Então isso também interfere na experiência de compra do cliente. E se não for algo que realmente é pensado na analisado, não, gente, só um pouquinho. Vamos fazer um estudo de planejamento de cartazamento, né? E não é algo só colocar um cartaz. Só o cartaz em si ele não vende, né? Tem que ter uma estratégia para estar ali. Eu acredito bastante nessa psicologia das cores. É um assunto que me interessa muito, assim. E a presença do amarelo e do vermelho é realmente muito legal, mas eu vejo eles como cores de destaque. Quando o cartaz é todo amarelo, todo vermelho eu nunca vi, mas todo amarelo, por exemplo, ele perde essa função do destaque, né? Eu bato muito nessa premissa do marketing de primeiro impacto. Então, se está tudo fechado de cartaz amarelo, é aquela história, se tu tem 2 prioridades, não tem prioridade nenhuma. Agora, um cartaz, no caso com o fundo branco, para trazer essa sensação de leveza, de limpeza, e aí sim, com o preço em vermelho, o fundo do preço na cor amarela, aquilo é uma espécie de setinha piscando em cima do produto na gôndola, né? O teu olho ele não consegue fugir daquilo, porque tá ali. Agora, quando você radicaliza e tapa tudo de informação, a leitura perde o objetivo. Sim. O cliente já não consegue captar a mensagem que está ali. Tudo é uma linha tênue, né? Assim, que tem que ser seguida, assim, também. Tem que ter o número certo de cartazes. Não pode nem ser de mais, nem ser de menos. Claro. E aí, essa questão da padronização, ela ajuda porque traz uma sensação de conforto, mesmo que tenha, às vezes, uma quantidade um pouquinho maior, não vai trazer tanto essa poluição visual por ter uma padronização e não ser algo tão gritante, né, como o amarelo ali, e trabalhar a questão de tamanhos também, né, então tudo tem que ir fazendo testes, né, e a percepção do consumidor. E tu vai criando significado na cabeça do cara, né? Porque hoje eu trabalho, por exemplo, com a sinalização das nossas ofertas. Ela não é apenas o cartaz, a gente trabalha com um suporte, uma espécie de uma orelhinha que fica para fora da gôndola, sinalizando que tipo de oferta eu tenho ali. E aí é um trabalho de muito tempo, mas a ideia é criar percepções na cabeça do cliente de que quando ele vê aquela sinalização, por exemplo, na cor verde, ele sabe que ali é uma oferta específica do nosso cartão, da nossa rede, né?
Quando ele vê o vermelho e o amarelo, ele sabe que é uma oferta aberta a todos os modos de pagamento. Quando a gente trabalha com a cor azul, ele sabe que é uma oferta de combo de pack, né, que é um leve mais, pague menos, na compra de tanto, pague tanto, uns condicionados assim. Sim. E, claro, as cores a gente escolheu dentro da identidade visual que a gente queria trabalhar, mas passa também por isso, por construir na cabeça desse cara a cultura e dentro de um tempo, o cliente que frequenta a loja todo dia vai começar a entender para onde que cada coisa E às vezes é até inconsciente. Ele não vai saber total. que isso é, porque é, né, cada forma, mas inconscientemente ele vai saber. Não, total. E eu acho que é isso que as marcas devem buscar para se tornarem relevantes, né? Sim. A gente brinca bastante, até no tempo de faculdade o pessoal falava, né? Eu não preciso dizer o nome do supermercado, eu só preciso dizer que eu estou falando do supermercado que tem um skill. Então a gente que é gaúcho automaticamente linka, dado o trabalho e o case de sucesso de marketing que essa empresa fez para consolidar o seu mascote, né? Então leva tempo, mas é legal construir esses fatores de comunicação visual. Leva tempo, mas se tu não começar hoje, tu nunca vai alcançar. Total, né? tem que começar. E também tem tudo a ver com a experiência da jornada de compra do cliente dentro da loja, né? Que também ter essas cores diferentes, por mais que seja imperceptível para ele, vai melhorar a experiência dele dentro da loja, porque vai estar bem sinalizado, ele vai conseguir identificar que, por exemplo, a cor verde é a foto do cartão do cliente. Só que, por exemplo, as outras cores tem algum motivo delas estarem ali. Exatamente. Então ele vai prestar atenção e entender, não, pera, essa cor verde tem diferente, bom, Depois que ele entende a primeira, ele fica curioso para entender as outras. Exato. Real. E assim, tu falou que tem, né, todo esse processo assim, organizado, né, e documentado assim, para os colaboradores saberem, né, o que eles têm que fazer. Como é que foi a construção desse processo? Né, se você já está 100% pronto, está em desenvolvimento ainda, e como que está sendo os resultados, né, de ter isso documentado. Então, quando a gente implementou, na época que ele acompanhou no trabalho com a Supermídia, foi o nosso gestor de TI da ocasião. Hoje, é um colega que não faz mais parte do quadro, mas uma pessoa amiga, um cara maravilhoso, super profissional. E juntos, a gente costurou um jeito de conseguir gerar uma espécie de manual. E nesse manual não fala só do software, né? Porque eu vou embutindo no software as informações que são específicas do carnet. Então, quem definiu que o cartão vai ser a cor verde? Fomos nós, isso não é uma regra padrão, né? Mas tem coisas que competem exclusivamente ao software. Então, a gente desenvolveu um material bem sucinto. Ele tem, eu acredito que 20 páginas, não mais do que isso. Onde eu me concentro em falar daquilo que a pessoa que vai fazer o cartaz precisa saber. Então, eu não fujo muito do objetivo. Tem alguns recursos lá que, para aquele assunto, eu nem toco no tema. Eu procuro ser bem direto e listar quais os tipos de cartaz, qual deles vai ser usado em cada uma das ocasiões e de que forma dentro do software ele busca aquela informação, né? E gera o cartaz, pega o cartaz e coloca na gôndola. E também as especificações de aonde, como que coloca na gôndola, esse tipo de coisa também foi abordada ou não é mais a partir da impressão? Isso acaba se amarrando a um processo que já é tradicional da empresa, que é da comunicação de ofertas. Então, o que antes ele fazia manualmente, hoje ele só substitui por fazer com o software e com o uso das plaquinhas aí, Sim. que fica bonitinho, né? Porque antes era uma forma mais arcaica. Pega o cartaz, gruda com o Durex na gôndola e era isso. E qual que tu acha que foi a principal ponto positivo, a principal diferença que tu viu, assim, de trazer essa tecnologia? Porque imagina, isso era tudo manual, né? Então, eu acho que provavelmente um trabalho a mais e também a questão de ter uma troca, uma outra atividade de funcionários dentro do supermercado normalmente, né? E eu acho que esse manual também facilita para vocês estarem pensando com todo mundo. Mas como é que a tecnologia ajudou você a facilitar esse processo? Nossa, acho que ali é uma lista bem longa. Porque assim, a partir do momento que você coloca, antes de fechar com vocês, eu
pilotei esse projeto com um modelo em PDF. Porque eu precisava resolver um primeiro problema, que era a ausência do cartazista, do cepularista na loja, por motivo de férias, por motivo de folga, por motivo de doença, N razões, o profissional pode não estar ali naquele momento. E a loja precisa estar sinalizada. Né? E nós temos um público que ele é um público do dia a dia. O mesmo cliente vai todos os dias na loja, às vezes mais de uma vez no dia. E isso faz com que ele se acostume com o perfil de loja. Então ele está habituado a um determinado modo, né? E a primeira empreitada antes de conhecer o trabalho de vocês foi um documento em computador onde qualquer um pudesse digitar o preço. Dá um Ctrl+P, pega o cartaz e pendura lá, para não ficar refém da caligrafia. Que é complicado. Que é complicado. Então, quando tu tem um software, tu ensina qualquer um a usar. Agora, o dom da caligrafia é uma habilidade para poucos. É claro, existem técnicas para você escrever mais bonitinho e tal. Eu soube que antigamente, não sei se hoje ainda, mas soube que antigamente existe até curso para isso. Não existe. Existe ainda? Sim. Eu nem sabia que ainda existia. Mas passa um pouco por uma questão de uma certa habilidade. Né? Não é só o curso. Por melhor que seja o meu professor de cartaz, eu tenho certeza que eu vou penar para fazer. Né? E a gente precisava de uma solução rápida. O primeiro contato foi com o Eduardo, que é esse colega da época, que cuidava do departamento de TI, e ele me trouxe uma tábua de salvação para esse ponto. Né? Porque também não é a mesma coisa quando você tenta fazer só no Word da vida, no editor de PDF. Porque a pessoa clica, arrasta para o lado errado, desconfigura o cartaz, muda o tamanho, escreve errado, então falta acento, erro de digitação, então não é a mesma coisa. E esse talvez tenha sido o primeiro grande ganho. Antes de falar de velocidade, já dá para falar da questão, né, de qualquer um poder rapidamente resolver esse problema, caso a pessoa responsável por isso esteja ausente naquele dia. Inclusive eu mesmo. Eu não trabalho dentro das lojas, mas lá no administrativo eu consigo dar um comando e imprimir o cartaz lá na loja. Sim. Qualquer colega pega ele, corta ou dobra, enfim, ou não, pega inteiro, vai lá na gôndola e pendura, né? Vai no porta-cartaz e pendura. Então isso faz com que a gente torne muito mais fácil. Né? E às vezes uma pessoa falta. Já teve casos, né, da gente ter uma loja que é perto da outra, uma só tinha a cartazista naquele dia, e a outra menina tinha que ficar correndo de uma loja para outra, né? A distância de 1 quilômetro. Putz, mas no meio do expediente, o deslocamento é inviável. E uma coisa que com uma impressora em cada unidade eu resolvi. Então, de qualquer lugar eu mesmo faço a impressão do cartaz, ou alguém da loja pega esse manualzinho, lê ali rapidamente onde é que tem que clicar, então, e tá resolvido. Então isso ajuda bastante. Falando só da questão da pessoa. Se a gente for falar de tempo, aí é um ganho de tempo muito, muito grande. Porque a pessoa que está na posição de cartazista, ela também cuida da circular da loja. Substitui as etiquetas de preço. E é um trabalho muito detalhista. Né? E a loja tem um monte de itens. Sim. E todos eles têm que estar pistados. Todos. Não. São centenas, às vezes, de alteração num dia. Né? Os preços mudam, é dinâmico isso. E aí você tem áreas da loja que são precificadas de diferentes formas. Né? Você tem lá açougue, padaria, é outro tipo de sinalização, porque não tem a etiquetinha. E aí essa pessoa tinha que correr e espalhar os cartazes pela loja. Escrever o cartaz. Fazer rápido. Errava o preço dele, depois o cliente ia lá. Não, mas olha aqui, tá esse preço aqui? É. Tá esse preço? E aí já... Daí acaba gerando um prejuízo, ao invés de ajudar na compra, gera um prejuízo para compra, né? Se tá com algum erro, se não tá legível. E manualmente pode acontecer de não ter ficado legível. Então eu acho que não só a agilidade do tempo, né? Mas o conseguir entregar com o RP e conseguir simplesmente só selecionar. Já vem a descrição, já vem o preço atualizado e só o imprimir. Não, total. Funciona
imensamente bem. Outras coisas, né? Por exemplo, a gente precisava ter um Excel onde ela lançava o valor para descobrir o custo por litro, por unidade, para poder colocar lá no cartaz. Isso o software traz automático para nós, então fez o pessoal da operação ganhar um tempo precioso e de forma muito dinâmica, né? Então, algo que talvez antes todos os cartazes ficavam prontos depois de 1h30, 2 horas de manual ali. Hoje a agilidade é muito maior, eu acredito que em 40 minutos os cartazes estão todos impressos. Sim. Muito, muito mais rápido. E já imprime as etiquetas, vai substituindo e precificando e funciona. O dinamismo é um ganho muito, muito grande. Quando a gente apresentou o projeto para o diretor, um dos grandes argumentos foi a economia em material humano, em tempo daquela pessoa que ela pode estar utilizando para fazer algo muito mais importante. Para fazer algo muito mais importante. Até na época, a gente estava em vias de pilotar alguma coisa com delivery. E, bom, então se a gente implementa esse sistema, automaticamente, quanto tempo essa pessoa ganha para daqui a pouco ela ser alguém para tocar o delivery para a gente? Então, vão surgindo várias possibilidades de como tu pode utilizar aquele colega quando você traz a tecnologia para te ajudar a ganhar tempo, né? Esse tem que ser sempre o objetivo principal da tecnologia, né? Trazer melhoria para o processo, agilidade, e às vezes, né, as pessoas têm, não, porque vai substituir pessoas. Não, nunca substitui, assim, as pessoas são relocadas, né? Toda a tecnologia, ela vem para trazer agilidade para aquele profissional e ele ter tempo de fazer coisas mais importantes que a tecnologia não pode fazer, né? Então, sempre vai ter coisas para serem feitas e coisas que pessoas precisam fazer. Né? Nunca uma tecnologia vai substituir uma pessoa, ela simplesmente vai trazer agilidade para aquela pessoa, para aquele processo. Não, total. E, tipo, a gente observa hoje, né, que com o tempo que esses profissionais ganham, você vai até descobrindo outros talentos que ele tinha e que antes ele não conseguia externar porque realmente não dava tempo. Né? Daqui a pouco você tem um quadro que é muito bom de decoração e esse cara, em sazonalidades, ele deixa a loja muito mais bonita porque ele consegue se dedicar melhor a isso. Né? Então, daqui a pouco você tem lá alguém que até flerta com o marketing, tem umas ideias diferentes, se você é criativo e se você abre espaço, essa pessoa, né, começa a, enfim, ter novas oportunidades e tudo mais. Né? Então, são grandes economias positivas, assim. Né? Sem falar de economia de material, inclusive. Né? Porque hoje, com custo de impressão e de software, que é muito como tecnologia muito escalável, né, muito bom, a gente viu refletir isso em consumo de papel, em pincéis para escrever, e era um consumo expressivo, assim, que hoje não existe mais, né? Quando você trabalha com uma impressora, por exemplo, você otimiza o custo do papel. Sim. Porque cartolina, dependendo da forma como corta, você tem muita quebra, ele perde muito. Agora a folha, ela vem com o seu tamanho específico, então é aquele tamanho e pronto. Né? E também pensando de fazer rápido, né, de errar alguma coisa e ter que engarçar esse papel, ou ter que cortar de novo, ter que fazer todo o retrabalho, que seria que é automatizado. Né? Não, total. Tá aí uma palavra que me desmotiva muito. Retrabalho. Sim. Eu odeio retrabalho e eu odeio causar retrabalho para as pessoas. Se eu já fiz algo, tu tem que me dar uma boa razão para fazer de novo, porque senão eu vou sofrer. Olha, me diz o porquê que eu tenho que fazer aquilo que eu já fiz. Porque é uma coisa que eu levo por coração, assim. Então eu procuro não causar nas pessoas o problema do retrabalho, porque realmente Que machuca. É desmotivador, né? Sim. É desmotivador. E é uma coisa muito comum no varejo, né? Assim, que a gente está refazendo sempre a mesma coisa. Muitas vezes voltas. Então, de fato, assim, a gente, sempre quando a gente consegue trazer tecnologia e processos, né? Acho que são duas coisas que andam muito juntas, mas nem sempre, né? Assim, então a gente sempre tem que pensar, vamos usar uma tecnologia, mas vamos organizar esse processo também, para de fato fazer o melhor aproveitamento da tecnologia, porque não adianta também ter uma tecnologia
e usar ela meia boca, né? Ou só uma parte, assim. Então, quando a gente junta as duas coisas, é infinitamente, assim, os benefícios que traz para a operação, assim, de evitar, de fato, trabalhos e automatizar, de fato, né? Toda a operação, assim. E começa a se tornar replicável, né? Então, hoje, por exemplo, nós estamos em vias de inaugurar uma loja nova na cidade de Alvorada. E não é uma preocupação que eu tenho no processo de cartazamento da loja, porque é um Ctrl-C, Ctrl-V. Então, no começo, até botar a cultura, até fazer funcionar, até a equipe entender, demora um pouquinho. Mas depois que está bem estabelecido aquele processo, é um Ctrl-C, Ctrl-V. Sim. Né? Você chega lá, fala com o pessoal, preciso que você prepare esse novo cartazista. Aqui ele pega todas as informações, você deixa o manual com ele para que ele saiba, né, qual que é o processo. E o canal aberto também é uma coisa bem legal que a gente conseguiu ter assim com a operação. Que com o WhatsApp eu posso tirar a dúvida do cara para aquele determinado assunto. Né? O que também funciona muito com o suporte da Supermídia, que com o WhatsApp eu descubro o que eu quero saber. Não é uma coisa muito engessada, né? Então se torna muito dinâmico essa questão de tecnologia e processo, traz dinamismo para o dia a dia. Facilita, né? Hoje em dia os canais de desenvolvimento ali acaba facilitando porque, por exemplo, não é um robô que não vai conseguir responder a pergunta, né? Sim. Isso é uma coisa que a gente preza muito, assim, porque a gente entende, né, que o varejista, ele tá lá na ponta, ele precisa das coisas prontas. Ele não quer saber que daqui 1 hora, daqui 2 horas, 2 dias ele vai ser respondido, ou para ele procurar uma informação lá numa base de conhecimento. Ele quer ajuda, me diz o que eu tenho que fazer e faz agora. Assim. Você sabe que isso me lembrou um case, para não citando nomes, porque é uma empresa bem famosa, mas no processo de implantação surgem dúvidas. Sim. E era uma coisa bem diferente da nossa realidade. E desde o começo foi deixado claro para essa empresa que nós teríamos dificuldades, porque a gente nunca tinha feito e não tinha ninguém na operação com expertise. Então, preciso de um time de integração para conseguir fazer funcionar. E para toda dúvida que eu tinha, eu recebi um PDF. Então, era tipo assim, como eu faço tal coisa? Leia o PDF. Deu tal problema, leia esse PDF. Será que tu não pode falar comigo? Leia o PDF. Como que eu consigo um atendimento? PDF sobre como conseguir um atendimento. Então, tipo assim, chegou em vias da gente dizer que não dá. Não, eu acho que isso desanima também, né? Claro, total. A tua experiência do serviço não é a mesma, né? Total. E daí também queria te perguntar como tu acha que ter essa padronização, tanto visual dentro da loja, com as coisas que nem com essa questão também de ter o cartazamento nem muito nem pouco, de conseguir achar um equilíbrio que fique bacana. E também de facilitar para que no dia a dia de loja seja mais fácil, né? Como que tu acha que isso afetou diretamente a experiência do cliente final? Eu acho que as informações ficaram mais claras para ele. Porque quando você tem esse volume muito grande de informações, às vezes ele, pelo exemplo assim, de açougue, né? Era tanto cartaz no começo que a gente tinha o preço no cartaz, nós tínhamos o preço na sinalização do próprio balcão ali, e você via o cliente olhar o cartaz, olhar a etiqueta e perguntar o preço pro açougueiro, porque era muito volume de informação. Então, existem pessoas que gostam de um atendimento mais caloroso. E aquilo que você falou também, né? Tu deu muita informação e não observou nada. Total. E existem pessoas que gostam de um atendimento caloroso, um corpo a corpo, mas tem muito cliente que gosta de ser totalmente independente no processo de compra. Cada vez esse cliente é o mais comum. Né? Então, a gente vê um movimento grande das pessoas se tornando, na minha opinião, infelizmente, cada vez menos comunicativas. Cada vez menos abertas a bater no ombro de alguém e fazer uma pergunta. E aí você não pode ficar criando obstáculos para esse cara comprar. Tem que ser fácil para ele fazer a compra. Então ele tem que achar o produto fácil,
ele tem que localizar rapidamente o preço, facilmente ele tem que tirar da gôndola e chegar até o checkout para concluir o processo de compra dele. Eu não posso ficar criando obstáculos e, ao mesmo tempo, eu tenho que ter boa retaguarda, e questão do atendimento, a gente falou no começo, né? Para aquele cara que precisa de uma atenção diferenciada, para aquela pessoa que tem um pouco mais de idade e você tem que ter uma paciência diferente para explicar as coisas, para esclarecer as dúvidas e tal. E eu vejo que essa padronização, ela chegou nesse ponto de deixar o cliente bem esclarecido das informações que a loja oferece. E o de não ir nem a 8 e nem a 80 é o ponto em que a gente começou a fazer concessões. Então eu vejo que essa questão de não ir tão ao 8 ou 80 na hora de definir os padrões. Como eu falei antes, né, a gente tinha uma premissa de colocar a cartaz em quase tudo, e eu vinha com uma premissa muito minimalista e nenhum dos dois extremos estava certo. Eu vejo que nós atendemos um público que parte da experiência de compra está muito ancorada no preço, é o nosso público-alvo, e aí você tem que criar uma loja confortável para que ele sinta ela bem sinalizada, mas também não pode sobrecarregar. Então, a gente, por exemplo, hoje trabalha com uma média de 5 cartazes por corredor. 5 sinalizações. E o nosso cartaz de gôndola, ele é um A5, então ele é metade do A4. Né? Tem um cartaz menor. Mas na parte externa da loja, aí eu faço a concessão de entender que o meu cliente ainda quer ver um cartaz à moda antiga, digamos assim. Ele ainda quer ver a cartolina com aquela letra tradicional de mercado, sabe? Aquela letra diferenciada, aquele traço que a gente olha e vê, isso é um cartaz de mercado. Então, por exemplo, na parte externa, a gente define um número de cartazes, uma agressividade de preço para estar naquele cartaz. Então, que tipo de produto e que política de margem eu uso para aquele cartaz ali. E ali eu mantenho o cartaz tradicional para o cara que está passando na rua. Quando ele entra na loja, então eu quero deixar ele mais confortável. Né? Entre aspas, eu grito quando ele está passando na calçada, e quando ele entra, daí o ambiente é um pouco mais tranquilo para ele comprar em paz. Justamente o que a gente fala, de não ter aquela ansiedade de compra, de tá tudo gritando, mas aí quando ele chega, ele consegue ficar mais tempo na loja, consegue ter essa transparência, essa visualização geral, de entender, tá tudo aqui, eu só tenho que olhar. Tornar não que tem a loja toda a informação tá aqui, né? É algo bem que tá tudo aqui, mas não estendendo muito, né? Total. E vocês conseguiram sentir, assim, alguma diferença, assim, um impacto nas vendas mesmo, assim, depois que vocês mudaram essas estratégias, assim, qual foi o impacto das vendas? Se conseguiu ser percebido alguma coisa, ou foi mais gradual? Assim? Eu acredito que foi muito gradual, porque foi uma mudança de cultura. Tanto do cliente, passa um pouco por um processo até de reeducação, e que no fim das contas ele vê como uma coisa saudável e positiva, e também de operação. Então foi um processo gradual que se deu ao longo do tempo, e que veio acompanhado de outras iniciativas de reformulação de comunicação, de partir por uma outra proposta. Né? Então eu consegui amarrar bem a questão das cores com a comunicação que eu uso no digital. Né? Então o tipo de oferta que é sinalizado com a cor vermelha e amarela em loja é o tipo de oferta que eu procuro usar essas tonalidades no digital. Então o digital, o on e o off, né, se comunicam. Tem que ter a mesma comunicação. Né? Às vezes a comunicação nas redes sociais, ali, ou até no WhatsApp, assim, não tem nada a ver com o que está sendo apresentado na loja, e isso é um grande problema, né? Então, também os cartazes, as telas digitais, assim, eles vêm para unificar isso, né? Então, tudo que tu traz na tua rede social, tu tem que trazer dentro da loja também. Porque nem sempre é a mesma pessoa. A pessoa, às vezes, não tá te acompanhando nas redes sociais, e ela precisa estar sabendo do que tu tá, né, tendo de campanhas e de ações que tu publica lá, tu tem que publicar dentro da loja também, para a pessoa saber, né, e se conectar também naquele momento. No início do ano a gente aplicou uma pesquisa
a pesquisa de clientes, e um processo de cliente oculto também, para ter dados e planejar iniciativas do ano, né? Sim. E isso nos mostrou muitas coisas interessantes. As minhas redes sociais, por exemplo, elas têm um poder de captação de cliente grande, mas eu tenho um público cativo, digamos assim, que frequenta a loja diariamente em volume grande de pessoas, que não é impactado pelo digital. Ele é impactado pela oferta do WhatsApp, que ele recebe no WhatsApp dele, mas ele não é o Insta que eu atraio. O Insta capta novos clientes, mas aquela massa que eu tenho ali, a manutenção dela é feita quase que totalmente pelo que acontece dentro do PDV ou numa esfera mais íntima que seria o WhatsApp. Mas o que rola dentro do PDV é de uma importância ímpar, assim. E a gente fez até testes de fazer ofertas apenas dentro da loja e não divulgá-las nas redes sociais. E o impacto é muito expressivo. Ele não é o mesmo, mas ele é muito expressivo. O resultado de venda, dado a importância do que rola dentro da loja. Né? Desse cara, no momento que ele está transitando dentro da loja, a gente monta uma exposição, o nosso padrão de cartaz para exposição é o tamanho A3, um suportezinho bonitinho ali, e aquilo basta para ter uma boa performance de venda. Sim. Então, é bem legal. E isso é uma coisa que a gente fala muito, assim, que é a questão de tu chamar a atenção pro produto. Às vezes não é nem que ele precisa estar com uma oferta, um preço, assim, muito diferente, mas ele estando bem destacado, certamente vai aumentar a venda, vai ter uma venda maior por impulso, assim. E esse é o objetivo, né, do cartaz ali, Claro. da exposição, né, dos produtos dentro da loja. No fim das contas, o que a gente quer é sempre aumentar as vendas, né? E eu acho que vale a gente falar também que não é porque tu tem um produto que não tá em promoção que ele não precisa de cartaz. Muito pelo contrário. Um produto que tem um preço bom, ele precisa de um cartaz para a pessoa conseguir visualizar esse preço bacana. Para que ele veja, não, mas ele não tá em promoção, vai tentar aqui sinalizado. Se ele é mais barato, nossa, é óbvio que eu vou levar. E daí, aí gera uma compra por impulso que às vezes ele não ia levar porque ele tinha identificado que não, esse produto é caro no geral. Mas aí tu mostra pra ele o mais barato que tu tem dessa categoria. E daí ele visualiza aquilo ali. Ele visualizar o preço interessante pra ele faz com que ele compre essa venda por impulso, né? Você sabe que isso funciona super bem com novidades, produtos novos que você está colocando na loja. Porque às vezes ele, sei lá, vai apostar num chocolate importado, por exemplo. E você, num primeiro momento, não vai ter volume para botar um pallet daquele chocolate em cada loja. Ele vai ficar na gôndola ali num pequeno espaço até você criar a cultura de que ele existe. O mini mercado, né? Exatamente. Então, um cartaz que diga ali, né? Produto novo. Novidade e tal, já ajuda a sinalizar aquele item, né? E essas coisas, na minha percepção, tem que ser digital. Tem que ser um formato colorido, bonitinho. Porque aí você traz um outro tipo de destaque, daqui a pouco tem que ter a embalagem do produto, você tem que trazer uma comunicação adicional para destacar. É quase como se fosse um comunicado, um aviso. Sim. Então, passa por isso. A gente já tá assim, caminhando pro final. O papo foi muito bacana, mas a gente Vamos já tá passar terminando. rápido. Quando a conversa é boa e com conteúdo, com Sim, certeza passa o rápido. tempo voa quando a gente se diverte. Né? Foi ótimo. E, Matheus, assim, para te deixar uma última dica aí pro pessoal que está nos escutando, os supermercadistas, em relação à precificação, à comunicação, né, ou qualquer outra dica que tu queira deixar, né, que né, tu acha que pode ser importante pro pessoal que está nos escutando. Bom, eu acho que no fim das contas tudo se resume à comunicação. E eu trabalho com marketing porque a minha paixão é a comunicação. Eu brinquei no começo que vir num podcast, dar uma entrevista era um dos meus sonhos, né? E era mesmo porque eu acho muito legal essa dinâmica do podcast, né? Ainda mais para falar de uma coisa que eu vivo no meu dia a dia e tal. E essa questão da comunicação em todas as esferas tem que ser uma prioridade do estratégico da empresa. Como a marca se comunica de forma externa, de forma interna. E para não entrar
muito a fundo, mas até com o próprio colaborador, como a empresa se relaciona com ele. Então, comunicação é a espinha dorsal do meu trabalho em todas as esferas dele. E eu acredito muito que priorizar uma comunicação clara, padronizada e ágil é uma premissa que para os dias de hoje é inegociável. Você tem que falar de forma clara, você tem que falar a linguagem daquele cliente que você quer atender e tem que falar rápido, no sentido de que rapidamente a informação tem que chegar até ele, né? E falar a linguagem dele passa muito pelo que eu comentei de não ir aos extremos. Então, entender que o meu público ainda sente falta de um cartaz à mão quando ele está andando na rua. Então, eu cedo nesse ponto, eu sou mais minimalista, mas é assim que fala com aquela pessoa, né? Então, eu até... Entendeu o público. Exatamente. Eu até falo, às vezes, né, em palestras sobre oratório e tudo, que comunicação não é o que você fala, comunicação é o que o outro entende. Né? Então, entender de que jeito que ele entende. Essa é uma frase que me define também. Né? Comunicadores, gente, é uma frase que a comunicação não é aquilo que tu tá falando, mas é o que o outro entendendo. Tá entendendo. Então, é exatamente isso. É entender quem é o teu público e como é que ele recebe as informações. Por onde que ele conversa. Né? Por exemplo, Facebook é uma rede social que hoje é taxada como uma rede um tanto ultrapassada, talvez, e não tem tantos usuários. A faixa etária é um pouco mais alta de quem ainda frequenta o Facebook. As pessoas migram mais para o Instagram. Mas o meu público ainda está no Facebook. O meu público ainda frequenta o Facebook. Então eu não posso abandonar aquela rede, porque, como eu falei, uma das coisas que conviver com o Itamar, o nosso diretor, me ensinou, é que eu não faço marketing para mim, eu faço marketing para o cliente. Né? Então, acredito que a melhor dica que eu poderia dar seria essa: se preocupar em fazer uma comunicação dentro do PDV que converse com aquele cliente. E quanto mais você padroniza, menos você erra. Então, quando eu vou para um formato validado de cartazeamento, um formato que outras empresas do segmento usam, hoje eu entro em vários mercados, eu já identifico que o cartaz é de vocês, porque eu já sei mais ou menos como é que é o layout. Então, eu estou pegando uma coisa que foi aprovada por players maiores que eu, menores que eu, do meu tamanho, eu tenho menos margem para errar. Eu compro um formato que me ajuda a ser mais assertivo. Sim. Né? E eu acredito que é bem importante isso. Isso é uma preocupação legal. Legal, perfeito. Perfeito as observações. Eu também acho assim, que o que a gente precisa sempre é pensar em, claro, né? Sou de tecnologia, então trazer tecnologia, mas sempre aliado ao processo. Então, claro. Esse é o principal assim, insight que as empresas têm que ter, é trazer tecnologia e trazer processo. Desenhar e estruturar a operação, né? Passando assim, por cada ponto, assim. E estamos aí, tá na Supermídia, né? Também, quem quiser padronizar a sua loja e ter mais benefícios, né? Com tudo isso. Isso aí a gente recomenda. Selo canete de aprovação. Selo canete de aprovação. Muito bom. Não, gente, eu acho que é isso aí. Muito obrigada por todos que estão nos assistindo. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. E pra você aí, então, que tá realmente na busca da padronização de loja, precisa de ajuda, eu posso te garantir que a gente pode estar te auxiliando nesse processo e automatizando muito ainda esse processo para facilitar o teu dia a dia. E não esqueça de nos seguir nas redes sociais, @supermedia.digital. E o episódio vai estar disponível no YouTube e no Spotify. Então, fiquem ligados. Isso aí. Muito obrigada. Que agradeço. Gente, obrigado.